Salve, salve galera! Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um conteúdo fantástico para vocês no nosso canal RDA News. A gente vai continuar repercutindo a amarelada de Donald Trump perante o Irã no dia 7 de abril. Trump deu um ultimato ao Irã que até o dia 7 de abril, às 21 horas, claro, lá de Brasília, iria dizimar o Irã, porém ele amarelou novamente. Nesse momento a gente vai assistir agora a análise do professor Leonardo Trevisan, professor da ESPN, né? E um dos maiores analistas políticos do mundo, né? O professor Trevisan é um analista fantástico de geopolítica e fez uma análise brilhante nessa manhã. Vamos acompanhá-las, mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no nosso canal RDA News, que você possa se inscrever, né? E também deixe seu like, ajude o nosso canal deixando uma curtida para que o YouTube recomende nosso vídeo para mais pessoas. E uma outra coisa, também deixamos, né, disponibilizamos também na descrição desse vídeo a nossa chave Pix. Caso você deseje fazer uma contribuição para o nosso canal, será muito bem-vindo para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Sem mais delongas, vamos embora para o vídeo, vamos assistir essa bela análise de Trevisan. Salve, salve, vamos embora. Eu acho que aliviado é uma palavra muito pesada quando se lida com Donald Trump. Né? Ninguém fica aliviado com Donald Trump em volta, né? Ninguém, absolutamente ninguém. Né? Eu fico pensando sempre no auxiliar direto, os guaios que esse sujeito passa, né? Porque não deve ser fácil. Então, de alguma forma, não está mais ou menos claro o que aconteceu, né? Mas um ponto ficou muito claro. Né? Um poder forte se alevanta. Né? Vamos lá, lembrar do velho Camões. Né? Levantou um poder forte aí. Né? Cessou tudo quanto as antigas musas cantam. Né? Porque não há dúvida nenhuma que apareceu o Paquistão nessa história e o Trump foi muito... A coisa foi tão forte, Megali, que nem o Trump conseguiu se esconder dela. A pedido do Paquistão, desculpa, o Paquistão não tem força para fazer pedido nenhum. Né? Quem tem força para fazer pedido é a China. A China estava não por trás, pela frente do Paquistão, e deixando isso muito claro. Ela já tinha mostrado, pelas primeiras horas da manhã de ontem, na Assembleia Geral da ONU, no Conselho de Segurança, que a paciência da China tinha terminado. Os termos que a China tinha dado para o recusa, para o veto, a resolução proposta pelo Bahrein de uma espécie de invasão coletiva de Hormuz, foi muito diferente do habitual na linguagem diplomática, já estava claro isto. O resto nós não sabemos. O que nós sabemos só é que a China agiu para valer, e a situação voltou, vamos chamar desta forma, educada, para o caminho do bom senso. Né? Por que a China agiu assim? Ela só quer proteger o Irã? Mais ou menos, mas não é isso não. Né? A China estava realmente preocupada com as condições econômicas do mundo, não era só dela. Né? Você põe uma lista aí, né? Até o Jerome Powell, até o novo presidente do banco, o Kim Walsh, o novo presidente do Banco Central Americano, a OCDE, o Fundo Monetário Internacional, todo mundo dando o mesmo aviso. Olha o que vocês estão fazendo. O ano já vai ser pesado, de baixo crescimento por si só. Não precisa cutucar mais a onça. Chega. Como ninguém obedeceu, como ninguém conseguiu falar com o Trump, a China conseguiu. Como que a China fez isso, ninguém sabe. Só sei que com os chineses não se brincam. E, de fato, nem mesmo o Trump deixou as suas megalomanias e voltou ao caminho do bom senso. O que, de alguma forma, chama a minha atenção é que Trump explicitou, né, um caminho. Eu concordo com os 10 pontos. É só olhar os 10 pontos, né, e a gente vai ter uma ideia melhor de que, de fato, quem é que ganhou e quem é que perdeu. Né? Há um quadro novo no Oriente Médio, isso é indiscutível, um feitio geopolítico novo, um xadrez geopolítico completamente novo a partir disso,
e há um vitorioso expressivo nesse processo, no contexto do Oriente Médio. Sem dúvida nenhuma, o Irã sai fortalecido, Megali. Olha só, e aí, professora, eu comentava aqui com a Carla e com o Megali, eu falei, olha, minha pergunta para o professor ela é bem lateral, ela é sobre o Paquistão especificamente, mas aí como o senhor puxou o assunto, porque eu fiquei muito curiosa ontem quando vi que o Paquistão tinha mediado a questão e tinha conseguido chegar a um bom acordo. O Paquistão que é um país que tem uma guerra ali na fronteira com o Afeganistão e conseguiu fazer uma mediação de alto nível, aparentemente com uma diplomacia silenciosa, porque a gente não ouvia falar. Temos aí um agente diplomático regional que surge com mais força e para o qual a gente precisa olhar com essa atenção nas 2 próximas semanas, evidentemente, mas daqui para frente? Olha, primeiro de tudo, nós temos que entender. Bom dia para vocês. Bom dia. Megali, o Trump desse jeito tão maluco que eu nem bom dia dei para você, nem para Carla, nem nada. É maluco que esse sujeito deixa a gente. De alguma forma, né, você tem razão, Carla, quando você levanta um fato concreto. Né? Por que Paquistão? Né? Foi escolhido a dedo também, né? Porque o Paquistão, na verdade, é o grande aliado chinês, né, para conter a Índia. Né? O Paquistão tem esse papel há décadas. Né? A China, ontem eu pensando nisso, eu falei, o mundo ficou mais claro, né, com isso que está aí. Né? E o fato da China ter escolhido o Paquistão para falar por ela quer dizer muita coisa. Né? De algum modo, ele coloca esse preposto bem claro e dá um recado ao principal inimigo da Índia. Ô, professor, do que o senhor está falando? O principal inimigo da China. Né? Desculpe, quando se olha para o futuro, a China vai enfrentar um país e não são os Estados Unidos. Né? Carla, a Índia cresce 6,8%. O ano passado a Índia cresceu 6,8%. Né? Ninguém chegou perto disso, nem a China. Né? E há décadas a Índia cresce mais que a China. Tem muitos problemas? Tem, mas o crescimento é muito acelerado, com método, uma série de situações. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, o maior sucesso no mundo empresarial de uma viagem do presidente Lula não foi para a China, não. O maior sucesso foi para a Índia. Foram 2 aviões lotados de empresários dos mais variados setores, porque a Índia é bom negócio. Quando você olha para esse quadro, né, a China escolheu aquele que a ajuda para trazer de perto para o contexto do Oriente Médio. O Paquistão tem um sentido muito forte. A China deixou bem claro quem é o interlocutor. Não é nem a Arábia Saudita. Né? É China. É Paquistão com esse feitio. A mudança de tom é muito forte e a gente precisa entender que o Paquistão, de algum modo, representa um outro tipo de islamismo diferente do islamismo xiita e sunita. O Paquistão teve um papel fundamental no fim do conflito do Afeganistão com os Estados Unidos. O Paquistão é a porta de saída de terras raras do Afeganistão e de todo o Turquistão e tudo mais. Tem uma estrada que a China fez entre Cabul e Islamabad, que é uma estrada que não para de sair minerais de todos os tipos. Então, quando a gente olha para isso, o Paquistão tem importância, sim, uma importância estratégica, e, de alguma forma, a China mostrou isso ao mundo ontem. Né? Mas me chamou muita atenção ontem, Carla, a rapidez, a velocidade com que a China, ao perder a paciência, resolveu o problema. Professor, ontem a gente ouviu que uma civilização inteira morrerá esta noite para nunca mais ser ressuscitada. No momento em que a gente ouviu essa frase, essa promessa, o pessoal aqui na redação estremeceu. O representante do Irã na ONU classificou essa fala como incitação a crimes de guerra e potencialmente genocídio. O senhor acredita, porque essas falas elas estão escalando, né? A gravidade dessas falas
está escalando, as relações diplomáticas estão cada vez mais esgarçadas. Como o Megali falou, até os aliados do Trump estão desembarcando. A senhora acredita que mais para frente, um bocadinho mais para frente, um pocão mais à frente, o Trump pode responder a essas falas, a essas medidas destrambelhadas em cortes internacionais? Olha, essa pergunta é muito boa, porque algumas coisas que aconteceram, viu, Sheila, ao que aconteceram contexto, no contexto do Irã, exigem sim medidas internacionais. Né? O Irã, eu vou lembrar Minai. Minai é aquela escola que foi bombardeada, isso passou, né? Minai foi aquela escola que foi bombardeada, 170 crianças sem qualquer motivo, provavelmente não é fechado isso, por um avião americano que usou mapas antigos. Como é que é? Porque quando você olha para os estragos feitos no Irã, um dos itens dos 10 pontos é o Irã cobrar indenização porque ele quer reconstruir. Foram bombardeadas áreas civis que não tinham nada a ver com a história. Então, de algum modo, você tem razão, sim, de que no futuro é possível alguma corte internacional em toda essa história. Né? Os excessos verbais de Trump também contam. Carla, se alguém me dissesse que algum presidente americano iria usar as palavras, como diria minha tia-avó, de baixo calão, né? Aquelas palavras, né? Naquele inglês, peraí, trata-se do presidente norte-americano. Eu ficaria assustado. Ontem eu fiquei pensando, sabe, Carla, sobre quem é que escreveu esse discurso de Trump. Você tem toda a razão. Não foi só a redação aí que estremeceu, o mundo inteiro. Como é que é? Encerrar a civilização? Desculpa, primeiro que não se encerra a civilização, isso não existe. Segundo, quem é que escreveu isso? Vários magas, o Megali tem toda a razão. A Alison Green, aquela deputada que foi a primeira. O Tucker Carlson está, dia após o outro também, ele está se afastando de Trump. Atenção, no auge do bombardeio, no auge da crise do Irã, houve um congresso MAGA em Dallas. Trump não foi convidado, Trump não foi. Um congresso MAGA, Make America Great Again, todo mundo com aquele chapeuzinho, aquelas coisas todas. Né? Todos eles presentes. Né? Inclusive alguns visitantes internacionais. Né? Sabe, eu chamo a atenção para um dado que é bem importante. Eu acho que as bobagens trumpistas elas estão fazendo efeitos pelo mundo. A gente precisa olhar para isso. A Itália, a Giorgia Meloni perdeu uma eleição ganha. Na França, para surpresa de todos, a centro-direita recuperou Paris, Marseille, a centro-direita perdeu Paris, eles achavam que iam ganhar isso tudo, perderam para os socialistas, perderam para a centro-esquerda. Mas tem uma eleição daqui a alguns dias que chama muita atenção de todos nós, e esse efeito que o Megali estava falando aí pode bater nela. Hungria, dia 12 de abril tem eleição parlamentares que pode derrubar o governo do Viktor Orbán. Neste fim de semana, quem estava agora, né, hoje é quarta-feira, no sábado e domingo desse fim de semana, o senhor G.D. Vance estava em Budapeste, tentando ajudar o amiguinho. Peraí, se a Hungria cair, nós vamos ter uma ideia melhor do acerto do Stammer, do Macron e do Merz da Alemanha, de não embarcar em nenhuma aventura trumpista maluca. Olha, nós temos é daqui a 3 dias, é dia 12. Se o clima da Europa, mostrado pela Itália e pela França, avançar para a Europa do Leste, nós vamos ter uma mudança radical nos espíritos. Né? Aquela ideia de que a extrema-direita ali ia levar tudo, as bobagens trumpistas foram tantas, as ações sem plano foram tantas, que é possível sim que nós tenhamos visto algo novo, não só no Oriente Médio.
Muito interessante tua lembrança, Carla. O professor, por falar em mudanças geopolíticas, enquanto Trump implorava pela reabertura de Hormuz, alguns países asiáticos que têm o Irã como aliado conseguiam passar seus navios. China, Rússia, estou colocando a Rússia aqui na... Japão. Exato. O Japão, a negativa, Megali, muito bem lembrado, a negativa do Japão de entrar, lembra a situação difícil, a saia justa que a Takaishi passou no Salão Oval? Os iranianos não esqueceram, não, porque ela foi clara, falou, eu não, japonês é japonês, eu não vou entrar nessa aventura, ponto. Tudo tem limite. Isso eu não vou fazer. Coloque aí... Então, de alguma forma... Desculpa, professor. Megali, imagine, de alguma forma, Megali, você fez bem de lembrar, porque o Japão participou disso do lado certo da história, não do lado errado. Desculpe, continue a pergunta, por favor. Não, pois é, Índia, Paquistão, esses países conseguiram uma certa normalização no fluxo ali pelo Estreito de Hormuz. No momento em que tudo isso passar, essa guerra terminar, o Irã vai ter que se reconstruir, vai ter que se recolocar no tabuleiro geopolítico, reconstruir a sua economia, e talvez tenha percebido que ele tem mais controle naquela região do que imaginava antes. Que nem os Estados Unidos são capazes, né, de forçar o Irã a aceitar as suas exigências. Como é que o fluxo de petróleo vai ser utilizado pelo Irã e pelos países aliados como China e Estados Unidos na realidade pós-guerra? Essa realidade pós-guerra, nós estamos todos esquecendo que precisa reconstruir os portos de escoamento. Porque o Irã bateu onde dói, Megali. Tem um nome bandido da gente falar, Fuja Irá. Né? Esse porto é o porto que sai quase no Estreito de Omã, lá em cima, e que exportava até 28 de fevereiro 25 milhões de barris. Ele está exportando 9. Isso significa o seguinte, é aquilo que eu brinco sempre, petróleo igual banana, vai ficar faltando, vai precisar pôr ordem na bananeira, vai precisar rearrumar a bananeira. Isso vai levar meses. Essa é a preocupação da China. Se levar meses para repor a oferta de petróleo, o preço do petróleo não volta para $70. Era essa a preocupação da OCDE, do Fundo Monetário Internacional, do Jerome Powell. Olha o que vocês estão fazendo. E isso fez a China se mexer. Foi muito bem você ter lembrado desse novo xadrez geopolítico, porque o petróleo vai ser o símbolo disso. Não é só a reabertura de Hormuz que conta. Hormuz vai significar uma parcela disso. Os portos de escoamento de petróleo vão ter que ser refeitos com a maior rapidez possível. Eu chamo a atenção para uma última questão que apareceu aqui, que eu acho que deve preocupar o mundo. Talvez um dos itens do acordo fechado foi Líbano. Parece que Israel está dizendo que o Líbano está fora. Se isso acontecer, quem vai ter que ser enquadrado, para usar a expressão dos meus alunos, é o senhor Netanyahu. A China vai cuidar disso também. Não há dúvida nenhuma. Porque o Irã não vai deixar a atitude de esmagar o que sobrou do Hezbollah. O Irã não vai deixar isso acontecer. Ele vai aproveitar isso que você acabou de dizer, essa nova força que o Irã mostrou ao mundo no contexto político, militar, geopolítico do Oriente Médio. E isso vai, de alguma forma, ter que conter um pouco as ambições de Israel no sul do Líbano. Professor, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu adoraria perguntar para o senhor que influência Donald Trump pode ter na eleição aqui no Brasil. Porque ele foi colocado em pauta, né, por Valdemar Costa Neto, que disse que espera que o presidente americano apoie a candidatura de Flávio, mas o professor tem os seus alunos. Meus alunos vão ter que esperar um minuto, porque a tua pergunta foi boa demais. Sabe o que eu penso, Megali? É um fato que é bem real e bem concreto. Todo mundo que apostou em uma mentalidade do eleitor brasileiro perdeu. Qual mentalidade, professor?
O eleitor brasileiro de todas as camadas, de todas, com baixa, alta renda, com maior ou menor escolaridade, eles têm um ponto em comum. E é muito claro isso no Brasil, isso já aconteceu outras vezes. Né? Na minha casa mando eu, Megali. Esse negócio de ter uma interferência externa em assuntos internos, essa é a linguagem diplomática certa, ela não dá certo no Brasil, Megali. A história ensina isso. De alguma forma, eu posso dar exemplos desde Sarney. Não convém. Não convém. Né? Não é assim que o eleitor brasileiro age, historicamente. Eu não vejo grandes motivos para mudar agora. Essa, vamos dizer deste modo, essa repulsa a essa frase que a Carla chamou a atenção, acabar com... Eu vejo pelos meus alunos. Todos eles notaram essa frase. Todos. Né? Os mais interessados, os menos, nas suas escolas, todos eles notaram essa frase. Né? Qual frase, professor? Né? Eu vou encerrar a civilização. Trump não está em maré alta, não. Trump não está em maré alta para influenciar muito. Primeiro. Segundo, no Brasil, essa história de estrangeiro vir aqui dar palpite nunca pegou bem. Olha, o Valdemar da Costa Neto é um cara experiente. Eu acho que também gente experiente erra. Eu acho que ele, de alguma forma, passou da conta. E a gente passou um pouquinho do tempo, pedimos desculpas aos alunos da SPM, que tiveram que esperar 3 minutinhos. O professor vai chegar atrasado, eu tenho que pegar meu carro e ir para lá. O professor vai chegar atrasado. Corre Mas lá. tá bom, foi por um bom motivo. Foi por um bom motivo. Professor, obrigado pela entrevista, um abraço. Professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da SPM, sempre um prazer tê-lo. Um bom dia de aulas para o senhor. Eu é que agradeço. Bom dia de trabalho para vocês também, Carla, Sheila, Megali, e que o Trump nos deixe um pouquinho em paz por algumas horas, pelo menos. Bem. Bom dia, professor. Abraço. Mas é que a aula começou mais cedo, né? Posso que os alunos estão ligados aqui na Band News e já vão chegar. Um extra, né? Não é um extra, com o começo da aula feito.